volta aqui no Prêmio News e, como você sabe, neste bloco trazendo mais informações e entrevista para você. E eu estou com ele, o Dr. Renato Sanches, tirando algumas dúvidas para nós sobre o tema de uso capião. Bom, doutor, seja bem-vindo novamente aqui conosco e nós vamos falar hoje de um tema um pouco diferenciado, que é o uso capião. Obrigado, Camila. Uma saudação a todos os telespectadores, nossos amigos de casa. Tratamos diversos assuntos nesses convites em que temos comparecido aqui a convite da senhora Camila, a respeito inicialmente do direito de família, depois transitamos o direito constitucional e posteriormente também fizemos uma imersão no direito penal acerca dos crimes cometidos contra a honra, contra a dignidade sexual. Importante trazer aqui para o público de casa as questões relacionadas com as dúvidas que surgem das pessoas, as dúvidas mais comuns e corriqueiras que vão surgindo de todas as pessoas, né? Hoje optamos por escolher a temática do uso capião. O uso capião, ele é um instituto jurídico que tem o objetivo de reconhecer a propriedade por meio da posse. Ou seja, aquela pessoa que detém a posse de um determinado imóvel, ela detém um lapso temporal, ou seja, um determinado período de tempo naquele imóvel, a ocupação ou o ingresso naquele imóvel, ele se deu de maneira pacífica, sem qualquer violência, sem desmerecer ou denegrir o direito alheio, ela tem a possibilidade de requerer junto à autoridade judicial o reconhecimento da propriedade por meio do uso capião. Ou seja, o uso capião é uma forma de regularizar, ou seja, de que o judiciário reconheça a propriedade daquele imóvel onde a pessoa está o possuindo por um determinado tempo, com vias da pessoa possibilitar o seu registro no cartório competente. Bom, doutor, e quais são os tipos, as modalidades, o tempo, para que o pessoal de casa possa ter uma noção exatamente do que é o uso capião ali em suas formas, espécies e tempo, né? Perfeito, Camila. O uso capião, ele detém de diversas modalidades previstas no nosso ordenamento jurídico, né? Vamos começar pelos mais corriqueiros, os mais comuns, assim, e aqueles que as pessoas estão numa situação mais próxima deles. Temos, inicialmente, em se tratando do maior período de posse, organizando dessa forma para o nosso telespectador acompanhar o raciocínio, o uso capião extraordinário. O uso capião extraordinário, ele tem alguns requisitos. Inicialmente, ele se faz necessário uma posse de 15 anos, ininterruptas. Essa posse de 15 anos, ela pode ser reduzida para 10 anos, desde que a pessoa resida ininterruptamente os 10 anos neste imóvel. Tão importante quanto isso é o animus domini. O animus domini, ele tem uma tradução, um correspondente, que é o quê? A vontade de ser dono. Quando ingresso naquele imóvel, eu detenho da vontade de ser proprietário. Ou seja, recapitulando, eu tenho de ter o período de tempo, lapso temporal, de 15 ou 10 anos para constituir, para o reconhecimento da minha posse, para a futura conversão em propriedade. Eu preciso ter também a moradia ininterrupta mínima de 10 anos para utilizar essa modalidade. A posse tem que ser mansa e pacífica, como tratamos anteriormente, ou seja, eu ocupei ou ingressei este imóvel sem qualquer violência e, por meio dessas questões, eu posso estar requerendo a conversão da minha posse em propriedade. E sempre lembrando, realmente não é nada invasivo, mediante violência, né? Realmente sempre de forma passiva e por esse tempo mais prolongado, né? Perfeitamente, Camila. Tão importante quanto isso que falamos é o quê? Que a pessoa tenha o tempo definido em lei, a posse seja mansa e pacífica, ou seja, sem violência, sem uma ocupação por meio de coação, obrigando ou expulsando as pessoas que lá habitavam anteriores a essa pessoa que busca reconhecer a sua propriedade, e também o animus dominis, que é a vontade estabelecida de ser dono. Esse é o extraordinário. Temos também o ordinário. O ordinário, muito similar ao anterior,
a diferença se dá que essa pessoa ela tem que comprovar um justo título. Um justo título pode ser um contrato de compra e venda, o famoso contrato de gaveta, que é aquela celebração contratual estabelecida entre as duas partes ali, que não foi levada à sua regularização no cartório competente. Então, o tempo, ele já começa inicialmente com 10 anos, podendo ser reduzido até 5 anos, ou seja, de 10 a 5 anos, enquanto que o extraordinário começa com 15 a 10 anos, o ordinário entre 10 e 5 anos. Aí se pergunta, mas como eu torno 5 anos, né? Uma possibilidade dentre as elencadas no Código Civil é o quê? Que a pessoa em algum momento levou aquele contrato de compra e venda a cartório, seja para regularizar o contrato de compra e venda, não o de propriedade, porque temos também o tabelionato de notas, né, o cartório de notas, e o de registro de pessoas jurídicas e imóveis. Então, se a pessoa levou aquele contrato de compra e venda, ou aquela promessa de compra e venda ali, e registrou em cartório por segurança, isso pode resultar numa redução, ao invés de 10, para 5 anos. Dentre essas modalidades também, uma das mais comuns relacionadas com propriedades de pequeno porte é o uso capião especial ou constitucional. Este, em especial, ele detém requisitos mais criteriosos. Eu aproveito para retornar o extraordinário e o ordinário e dizer o seguinte: se as pessoas têm outros imóveis, nada impede que ela opte por apresentar e requerer o uso capião extraordinário ou ordinário. Já nesta questão relacionada com o uso capião constitucional ou especial, há certas limitações ali para requerer esse reconhecimento de propriedade pelo tempo de posse. E uma curiosidade, assim, doutora, em relação às coisas, né? A gente fala muito do imóvel, a gente fala realmente de algo mais concreto, mas e por exemplo, um carro, um móvel, né? Algo mais simples, de uma forma mais abrangente, mas também existe essa aplicação de uso capião nos objetos, né? Sim, Camila, existe essa possibilidade. Só me permite retornar à questão imóvel um instantinho apenas, que dentre os que falamos com maior incidência, existe uma novidade também que vai por aglutinar as informações que passamos nos nossos primeiros encontros aqui, relacionado com o direito de família. Imaginando que se dá um relacionamento ali, ou um casamento ou uma união estável. E esse casamento, a comunhão parcial de bens, como tratamos lá atrás. Verdade. E estes conviventes ou cônjuges, eles detêm um imóvel onde cada qual detém 50% do bem. Se um dos conviventes ou cônjuges deixar o imóvel por período igual ou superior a 2 anos, aquele que ficou pode usucapir, ou seja, tornar-se proprietário da cota parte do outro, ou seja, do quinhão daquele que saiu do móvel, se evadiu, aquele que sumiu. Uma brincadeirinha, né? Que foi comprar cigarro e não voltou. Exatamente, né? Era uma lenda há muito tempo, as pessoas iam comprar algo e não voltavam. E não voltavam. Então, eles acabam então adquirindo sim esse direito de requerer toda a parte total do imóvel, da propriedade. Também existem alguns critérios para que se convalide, se resulte a aquisição da propriedade desse quinhão, daquele cônjuge ou convivente que saiu, se evadiu da casa, né? Dentre eles, um limite de metros quadrados também, de metragem, de até 250 metros quadrados. Ocorre que os tribunais estão se posicionando em abafar um pouco esse limite, visto que aquela pessoa que suportou todos os encargos, os tributos e o pagamento das contas ali inerentes da propriedade, ela assumiu sozinha ou sozinho. Então, ela teria em si a possibilidade de requerer mesmo ultrapassando esse requisito da metragem. Agora, retomando com o seu ponto essencial acerca dos bens móveis. Muito se fala do uso capião para bens imóveis e até ele fica no imaginário popular. A palavra, até fiz uma brincadeira inicial, do uso campeão, né? É o uso capião, gente. Muito importante é saber o quê? Que o uso capião é um reconhecimento
da propriedade pela posse. Ou seja, as pessoas que detêm a posse buscam o reconhecimento dessa propriedade. E se estende também aos bens móveis. Os mais comuns são os veículos, automotores, os carros, as motocicletas, até outros bens também. Não tem em si um fracionamento em razão própria da natureza do bem. Mas imaginando o cenário em que uma pessoa deixa um carro na rua ali, abandona um carro, para o carro e o vizinho da frente começa a analisar aquele veículo parado ali, em bom estado, e vislumbra o que é. Eu acho que eu vou colocar esse veículo para dentro de casa. Coloco o veículo para dentro de casa. Passando o período, o lapso temporal correspondente a este bem, ele pode estar buscando reconhecer judicialmente a propriedade daquele bem. Esta é uma possibilidade que se dá para os carros, para as motos, dentre outros bens móveis listados no nosso Código Civil. Bom, interessantíssimo tema. Muito obrigada, doutor, novamente pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. E volte sempre, semana que vem, com mais novidades e com mais temas aí diferenciados para o pessoal aí de casa. Agradeço novamente o convite realizado pela emissora, pela senhora Camila, pelo senhor Henrique, e me coloco à disposição para sanar demais questionamentos acerca do direito e, só por final, concluir com um aspecto relacionado que deixei de apresentar anteriormente, que existe também a modalidade do uso capião a ser realizado em cartório. Só que essa modalidade ainda está muito turbulenta em razão de se tratar de bem imóveis, em regra, assim, que é o pedido mais recorrente, que se chegam em uso capião. Existe a possibilidade do cartório também, mas a modalidade judicial é muito mais comum. E, como regra, procure o seu advogado de confiança para ele lhe passar todas as orientações e verificar, no seu caso concreto, na sua situação, qual a melhor modalidade de uso capião a ser implementada. Muito obrigada. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas nossas redes sociais e até amanhã. Muito obrigada pela sua audiência e presença.